Olá, meu nome é Gal Rosa, eu sou terapeuta ocupacional e tenho um grande prazer de estar aqui com vocês para conversarmos um pouco mais sobre emoções. As emoções, de uma forma leiga e breve, para a gente poder ter um entendimento rápido, são reações químicas involuntárias, muitas vezes inconscientes, que acontecem internamente e, de repente, as nossas ações são levadas naquele ritmo daquela situação interna, né? Ou fazemos algo inesperadamente, falamos algo que não pretendíamos falar, ou então nos desestabilizamos, a mente fica confusa, a gente sua frio, ficamos desconcertados, enfim. Por que é importante a gente tratar desse assunto de forma bem simples agora? Né? Porque no dia de amanhã, lá no meu envelhecimento longevo, lá na frente, de repente, se eu não tiver esse treino antes, algumas situações vão poder me deixar muito sem o que fazer. Né? Eu posso, inclusive, interferir nos meus relacionamentos e transformar os meus relacionamentos em algo indesejado. Eu posso ser aquela pessoa chata, assim, ou aquela pessoa inoportuna, vamos dizer assim. Sabe aquela história assim, ai que velho chato, ai que velha chata, eu não dou conta dessa pessoa, eu não dou conta desse velho, né? Então nós vamos ter que saber lidar com essas situações com uma certa maturidade. Para quê? Para protegermos a nossa autoestima. Né? A autoestima nos proporciona uma vida mais satisfeita, uma vida mais segura, com autoconfiança. E quando eu sou satisfeito, seguro e autoconfiante, eu não desconto em ninguém as minhas mazelas, vamos dizer assim. Porém, quando eu aprendo a observar a cena, quando eu aprendo a fazer a leitura do que está acontecendo e me visualizar naquele momento, eu consigo ter um pouco mais de controle da situação, eu consigo pensar um pouco mais antes de reagir ou antes de agir, e aí pode ser que o final da cena tenha um final mais feliz. Né? Agora, vamos supor que a situação aconteça de forma inesperada, você não pensou, não teve tempo de raciocinar, aquilo te pegou de surpresa e pronto, você se encontra numa grande confusão. Né? Desequilíbrio emocional, taquicardia, sudorese, enfim, né? Uma situação, por exemplo, de uma agressão, né? Que seja verbal. Ok, aquela cena passa e você fica naquele ranço daquela situação negativa, para não atirar flecha no primeiro que você vê à frente, para não descontar aquele sentimento ruim entregando para outras pessoas, vale a pena você fazer o mesmo exercício de observação, só que daquela situação que passou. Né? Então, por exemplo, se você recebeu uma difamação, né? Alguém vira para você e fala assim, nossa, tá ficando velha, hein? Por exemplo. Você vai parar para pensar assim, eu estou ficando velha mesmo? O que significa ficar velha na sua concepção? Bom, ficar velha na minha concepção pode ser um amadurecimento, pode ser que eu estou entrando numa fase diferente, pode ser realmente que as rugas estejam aparecendo. Ok, ele tem razão, estou ficando velho. E aí você lida com isso com muito bom humor. Agora, se ele virar para você, se a pessoa virar para você, a gente está até supondo que seja uma pessoa do sexo masculino, mas nem sempre, virar e falar, tá ficando velha, hein? E você parar e falar assim, que coisa, né? Que coisa mais absurda, né?
te dá aquele sentimento, né, de querer pegar um, você pode parar e pensar assim, olha, ele não sabe o que ele está falando, né? Ele não entende que ele também está nesse caminho. Pobre coitado, não entende nada do que é viver. E a felicidade dele é ficar ofendendo as pessoas. Puxa vida, mas deve ser tão ruim isso, não é? Não, eu não sou assim, não tenho essa natureza. Pronto, você já resolve uma outra situação. Você compreende o que aconteceu, né? E aí você tem um conhecimento para aquilo que está acontecendo aqui. Então agora, já que, né, eu passei por isso, eu vou inspirar profundamente, vou reconhecer todas as habilidades que eu tenho, todos os meus altos, os baixos eu já sei, todos nós temos, não precisa repetir, todos os meus altos, todas as minhas competências, tudo que eu já fiz de bom, e aquilo vai passar. Porque nem tampouco essa pessoa está no meu vínculo afetivo, no meu círculo afetivo, né, de amizades, de conhecidos. Ou seja, ele não me conhece, né? Eu me conheço muito mais do que qualquer outra pessoa, eu sei realmente quem eu sou. E se é para estar ficando velha, então ok, estamos todos envelhecendo, estamos todos ficando velhos. Uma maneira muito interessante de você estar aprendendo a fazer pensamentos, desdobrar pensamentos em situações de emoção, é você no fim do dia escrever sobre como foi o seu dia, principalmente quando ocorre alguma situação incômoda. Descreva aquela situação, né? Para você aprender a pensar sobre, se no primeiro momento estiver difícil, descreva, tenha um caderninho de registros e descreva uma conversa com você mesmo, né? Uma conversa com Deus e com você, porque Ele ajuda a clarear, né? Então, uma conversa com você para entender por que aquela cena aconteceu, sem precisar de ficar contando para as pessoas, estar repetindo, de estar, ai meu Deus, fulano, você não acredita que aconteceu, eu vou acabaram me chamando de velho, eu perdi toda a compostura, sem precisar de ficar contando para as pessoas, de relatar para as pessoas esses seus momentos de instabilidade emocional. Escreva, pense sobre, tire suas conclusões na serenidade do seu coração e se projete para um futuro próximo. Como é que eu vou reagir quando algo parecido com isso novamente acontecer? Né? Aprender a contar até 10, mesmo que seja internamente, aquela famosa respirada, também ajuda. Coloca os nossos pensamentos no lugar antes de tomarmos uma decisão muito impulsiva, antes de atirarmos palavras que podem também prejudicar outros. Então, são dicas, ok? E por que aprender a lidar com as emoções agora? Porque se no dia de amanhã eu precisar de cuidados, eu vou ser lembrada como uma pessoa que não feriu, não machucou, não agrediu ninguém e vão desejar cuidar muito bem de mim, vou ser muito bem cuidada. Ou seja, lidar com as emoções de forma positiva nos ajuda a construir vínculos muito bons também. Ok? Se você quiser deixar algum comentário sobre, quiser que eu clareie alguma coisa, está sendo uma grande novidade para mim estar falando aqui para vocês também, porque até então eu só escrevia vários textos e agora eu apareço com vídeos, mas é porque nós estamos tentando buscar, eu desejo muito uma interação mais próxima. Então, podem deixar comentários, sugestões, que eu vou interagir sim, com o maior prazer. Até a próxima!